Amigos queridos, doce enlevo nos envolve nesta hora. Vibrações serenas e dulçurosas permeiam os nossos sentimentos, elevando-nos aos patamares sublimes do bem. Estamos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, confiantes na sua misericórdia, seguros e amparados pelo seu amor, para rogarmos, Senhor, por todos nós, irmãos em humanidade, onde quer que haja dor, onde quer que haja desesperança, possam haver corações misericordiosos servindo em seu nome, para que a humanidade da Terra seja envolvida pelo fluxo divino que verte do seu coração. Aqui estamos, Senhor, sentindo a presença dos seus mensageiros, estes abnegados servidores que vieram ter conosco para somar as nossas parcas possibilidades, o amparo do seu amor. Assim, Mestre amado, aqui estamos nos entregando para que sejamos espíritos dóceis a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Pedi e Obtereis e estamos falando sobre a transmissão do pensamento. É de bastante complexidade o estudo sobre a transmissão do pensamento, mas aqui no Evangelho ele já faz uma sensibilização para nós compreendermos que o nosso alcance de sintonia está diretamente relacionado à qualidade dos nossos pensamentos. A nossa forma de sentir, a nossa forma de viver está relacionado às nossas construções. E isso dá para cada um de nós o seu patamar próprio de sintonia, o seu alcance próprio. É por esse motivo das nossas limitações que nós sempre estamos precisando de espíritos superiores a nós que intercedam em nosso favor para que essa prece, que tem um alcance a esses espíritos que são os nossos protetores espirituais, possam alcançar outras instâncias sublimes. Então, nós vamos ler o item 11, que diz assim, aliás, o 12. Se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, lembra que ontem nós falamos sobre isso? Os males que eu não posso evitar estão previstos no meu planejamento reencarnatório, que convencionamos chamar de provas, que são as causas anteriores das minhas aflições. Por que são anteriores? Porque são situações de transgressão às leis que nós cometemos ao longo de encarnações passadas e pelas próprias leis divinas nós estamos sendo convidados a fazer diferente desta vez. A prova é isso, amigos. Estamos diante de um velho fato com as mesmas pessoas do passado sendo convidados a fazer diferente desta vez. Então, esses males estão divididos nessas, aquelas que não podemos evitar, e outra das tribulações cuja causa primeira é Ele mesmo, somos nós mesmos. Temos falado seguidas vezes que a grande 90% ou mais dos nossos infortúnios, da nossa infelicidade, das vicissitudes difíceis da vida, nós estamos criando para nós mesmos, fazendo nesta existência.
E nesta mesma existência, isso já está gerando consequências. É muito importante nós entendermos que nós sofremos por questões que criamos e que, pasmem, não queremos resolver. Queremos, sim, nos aliviar. Que algo externo me retire do mal que eu criei para mim mesma. E esta é uma posição imatura, poderíamos dizer infantil, da nossa parte, da isenção de responsabilidade moral sobre os tormentos que eu criei para mim. Mas a grande maioria das vezes, as pessoas desconhecem que estão fazendo isso para elas próprias. E é muito importante que as pessoas entendam, que nós, cada qual de nós, entendamos que nós poderemos fazer diferente. Então diz o Evangelho: pela sua incúria e seus excessos, ver-se-ia que esta suplanta muito em número sobre a primeira, ou seja, as causas atuais, as minhas ações atuais que geram os meus sofrimentos são por imprevidência, incúria e excessos. E é isso que nós precisamos sanear em nós. É, pois, evidente que o homem é o autor, o ser humano, é o autor da maioria das suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Porque no estado imaturo infantil que estamos, e não querendo sofrer a consequência dos nossos desatinos, e não estando suficientemente lúcidos para fazermos a ação saneadora, preferimos romper com Deus, que não veio trazer pronto a satisfação que busco. Então isso nos coloca no patamar de espíritos ainda muito imaturos, como uma criança que não sabe postergar a mamadeira, que faz um comportamento exótico de birra porque não foi saciada imediatamente. Guardadas as devidas proporções, nós precisamos compreender o que seja a palavra responsabilidade sobre os meus atos. Alguém me fez sofrer porque encontrou em mim absoluta receptividade para o mal. Porque se fôssemos espíritos num estado de um maior equilíbrio, o outro mostraria para mim as suas imperfeições e eu o compreenderia sem sucumbir por isso. Então, Emmanuel traz para nós uma lição no livro Ceifa de Luz, que diz assim: a esses males, tanto de causas anteriores como de causas atuais, no que isso está relacionado com a prece? Está relacionado com o patamar de sintonia que me é característico. Sendo a prece um fluxo de sintonia do pensamento, se eu estou sofrendo as vicissitudes do passado e não saneio esse mal, não faço hoje diferente do que fiz no passado, e se continuo ainda com ações desequilibradas, gerando aflições atuais, o meu patamar de sintonia será este. E a nossa prece será permeada por estas vibrações. Será permeada pela rebeldia, será permeada pela intemperança, pela indignação, inconformidade e outras emoções tais, que mostram o nosso patamar de sintonia para a prece. Mas nem por isso deixamos de receber o amparo.
Porque ai de nós, quando estamos limitadíssimos na nossa dor, não fosse a abnegação dos espíritos superiores a nos socorrer, que seria de nós? Mas os espíritos chegam, nos amparam, nos sugerem pelas vias intuitivas, acionam pessoas para chegarem até nós e trazerem a resposta da nossa necessidade. Tudo isso é a providência divina, mas mesmo assim nós podemos estar impermeáveis. Olha que difícil, né? Então os espíritos chegam em nome de Jesus, trazem intuições, aliviam aquela carga pesada, induzem uma pessoa encarnada a chegar até nós com palavras que vão nos alentar, vão nos reconduzir aos caminhos retos, mas mesmo assim podemos estar impermeáveis. E essa lição Renovação em Amor diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. É uma citação de Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses. Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo reflitas nos princípios de causa e efeito, que é o que acabou de falar o Evangelho. Vamos refletir, eu estou sofrendo, quais são as causas dos meus sofrimentos? E que essas causas geram consequências. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual. A dor emocional, moral, física é um impositivo, olha que importante, de transformação. É o instrumento da transformação, burilamento espiritual. Então a dor é o aguilhão que vem acordar a nossa consciência que já é tempo de mudanças profundas, que tenhamos de ver e saibamos aproveitar. Com que somos defrontados, entretanto, pense igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos. Né, tem aquela passagem de Paulo, renovai-vos, né, pela sua mente, né? Renovai a nossa mente para que a vontade de Deus impere em nós. Renovar é se despir, se despojar do velho, daquilo que são ranços costumeiros na forma de pensar e sentir. É isso que nós temos que jogar como quinquilharias que não queremos mais para nós. E nesse ato de se despojar dessas quinquilharias que são falsas crenças que arrastamos há séculos, nos impedem de uma boa sintonia. Nos impedem de alcançar as esferas superiores. Mas quando estamos dispostos e resolutos a esta renovação da forma de pensar sobre os velhos problemas, sobre os antigos temas, isto causa para nós paz e vitória sobre nós mesmos. Olha que espetáculo, né? Quando nós dispusermos, é a minha hora de renovar os clichês, as crenças, como eu olho a minha vida há séculos, talvez milênios, e eu renovar a interpretação que eu dou aos fatos, eu renovo a forma de sentir. E aí a paz e a vitória vêm sobre nós mesmos. Se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Então, amigos, a doutrina espírita, através do Evangelho, nos mostra o caminho.
como Jesus nos mostra o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida eterna. E nós, na doutrina espírita, estamos sendo convidados a uma forma metodológica de passo a passo de como renovar-nos. Isso é altamente esperançoso. As pessoas acham que esperança é só falar das flores e do canto dos pássaros. Não, esperançoso é mergulhar na instância do Espírito que somos, imbuídos da coragem da fé, da força da verdade e vencermos a nós mesmos. Isso que é esperança de progresso. Essa que é a esperança. Então, vamos refletir que a prece é um estado de sintonia contínua, que naquela hora da prece ela eleva um tantinho mínimo, mas a nossa prece, ela é o estado constante da nossa sintonia, o nosso padrão vibratório, que alteia muito pouco no momento da prece, mas que já é suficiente para nós atingirmos outros patamares e voltarmos dessa comunhão com Deus com intuições bem apropriadas à nossa principal dor, ao nosso sofrimento, aos novos caminhos que haveremos de percorrer. Então vamos refletir. Irmãos, nós gostaríamos de nos deter numa frase desse item 12 que diz assim: se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequência dos excessos. Então, é comum no nosso momento evolutivo nós temermos as doenças, porque ninguém quer ficar doente, né? Porque a doença muitas vezes pode significar para nós a interrupção de uma existência que nós não nos dedicamos a realizar aquilo que viemos fazer conosco. E aí a gente teme. Então, é importante que nós possamos compreender esse significado da doença em nossas vidas. E aí nós selecionamos um texto do livro A Verdade Responde, intitulado Remédio Salutar. Esse texto, ele comenta uma citação de Tiago que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sarais. É tão importante isso, porque uma mente atormentada pela culpa é uma mente doente. E uma mente doente constrói um corpo doente. E um corpo doente alimenta uma mente doente. E aí nós temos um ciclo do qual nós não saímos tão facilmente. E então ele vai fazer um comentário importante dizendo assim: a doença sempre constitui fantasma terrível no campo humano, algo que pode nos assombrar, nos perturbar. Qual se a carne fosse tocada de maldição? Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades
essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica, é positivamente diminuto. Então, assim, estamos doentes do estômago, do pulmão, do coração, do sistema vascular, cerebral, digestório e assim sucessivamente, estamos. Ele está dizendo que isto está relacionado a uma questão psíquica. O nosso psiquismo não vai bem. A nossa forma de elaborar o pensamento tem algum problema que precisa ser corrigido para que nós possamos definitivamente nos libertar das enfermidades graves que nos assolam. E aí ele continua. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Isso é muito importante. Não nos reportamos à imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Aí é muito importante, porque as doenças mais graves que vão nos atingir e que podem nos levar ao óbito têm raízes no coração, na raiva, na indignação constante e ininterrupta, na não aceitação, no sentimento, na forma de sentir equivocada, no ódio, no ressentimento, na mágoa. Tudo aquilo que diz respeito ao coração e que está destrambelhado, a falta de entendimento, vai necessariamente nos conduzir a enfermidades que nem sempre serão tratáveis numa existência. E nem com os medicamentos que nós temos aí. Isso é uma coisa importante porque todo dia sai uma notícia assim, olha, tem um novo remédio para o câncer. E realmente, nós temos a máxima confiança que essa enfermidade ela vai ser controlada a ponto de chegar a ser uma doença crônica, como é o diabetes, a pressão alta, etc. Que a pessoa toma um remédio e segue. Não cura, mas não morre. Segue para frente. Isso vai acontecer e não vai demorar. Certamente, né? Todas as pesquisas nos conduzem a esse entendimento. Mas outras irão surgir. O câncer vai ser dominado, porque é muita gente estudando. Então, resolve essa e surgem outras, às vezes mais graves, mais letais, mais rápidas, né? Por quê? O problema não é definitivamente nós encontrarmos uma solução temporária para uma enfermidade de agora, que está aí. Porque nós realmente não sabemos, isso é bastante especulativo. Hoje nós sabemos que, por exemplo, o câncer é uma doença que atinge um número muito expressivo de pessoas da humanidade. Muito, muito, muito expressivo. Será que era exatamente assim há 500 anos atrás? Nós não sabemos. Porque há 500 atrás não tinha diagnóstico, não tinha forma de diagnosticar que aquilo que a pessoa estava sentindo ou indo à falência dos órgãos ou desencarne era verdadeiramente um tumor, um câncer, etc. A gente não sabe dizer. Mas o que nós sabemos dizer é que agora está alastrado de uma forma muito intensa, muito intensa.
Então, mas isso vai passar. Isso que a gente é importante entender, isso vai passar. No máximo, daqui 10, 20 anos, isso vai ser totalmente controlado, na minha opinião de leiga, né? Pelo rumo que as coisas estão indo. Porém, podemos aguardar enfermidades de outra natureza. Porque se nós não mudarmos a nossa forma de encarar as dificuldades que nos chegam, se nós não olharmos para o nosso redor, perdoando, relevando, entendendo a necessidade daquelas pessoas na nossa vida, que são desafios, que nos apontam nossos defeitos, nossas dificuldades, se nós não aprendermos a lidar com isso, novas doenças surgirão, apesar da ciência se esforçar, né? Então, é isso que Emmanuel está trazendo para nós, para a nossa mais profunda reflexão, porque essas doenças do coração, as raízes são profundas e altamente deletérias. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Dá um nome. É a doença X. Então, vamos citar uma. Fibromialgia. Né? Olha um nome bem pomposo. Inúmeras pessoas têm. Mas esse é um exemplo bem clássico, super clássico, né? Que é um estado vibratório de desequilíbrio na mente. Com certeza. Por quê? Quanto mais sistêmica, vamos dizer assim, quanto mais a doença pega vários aspectos, incluindo vários sistemas, mais relacionado está ao desequilíbrio da mente. Mais. E se a gente não admitir isso, nós vamos ficar de especialista em especialista, especialista em especialista, especialista em especialista, sem entender que a maior especialidade que a gente tem que ir é a busca do entendimento de quem somos e o que vamos fazer conosco ao descobrir dos nossos mais significativos desativos. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. É interessante isso, né? Porque cada um de nós tem um órgão, um sistema que é mais suscetível às enfermidades. E isso, obviamente, que não é um defeito da natureza, isso não é, de modo algum, um equívoco da genética, etc, etc. Mas um espírito que passou 3, 4, 10 reencarnações como alcoolista, onde será que vai ser o ponto de fragilidade desse espírito? Um espírito que passou 10, 15, 20 reencarnações tramando, né? Fazendo cálculos que prejudicam, arquitetando, traçando estratégias em seu favor, que vão de encontro às suas más tendências, aonde será que vai ser o ponto frágil? Certamente não será no pé esquerdo, né? Não será. Então, a importância de nós entendermos isso. Então ele coloca: alguns experimentar-lhe-ão
experimentar-lhe-ão o efeito no fígado, outros no rim, outros ainda no próprio sangue, e assim sucessivamente. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrios cuja causa repousa no mundo mental. Então é muito importante, né, nós irmos tomando consciência disso. Frequentemente eu estou doente, é bom rever o que frequentemente eu penso. É bom rever, porque a probabilidade disso ser um processo da mente viciada em determinados tipos de pensamento é muito elevada. E assim, amigos queridos, esse texto vai elucidando, eu vou terminar de ler essa frase para a gente encerrar. Em tese, o grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico, sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca, a assistência mútua com remédios salutares. O ofensor que revela a própria culpa ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo das intercessões espirituais. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. E aí nós vamos entendendo que o espírito se liberta na medida que ele aprende a conduzir de maneira ilibada o seu pensamento. A Deus, nosso Pai. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã solene em nossas vidas, que nos somos convidados a vivenciar um dia a mais, para que em espírito, Senhor, possamos nos tornar mais experientes. Que possamos olhar com ternura todos aqueles que nos cercam. Que possamos, Senhor, fazer da nossa manhã um momento de conexão com o seu coração amoroso. Que possamos viver a tarde de hoje, Senhor, dedicados às causas que o Senhor nos confiou. Que possamos adormecer, tendo feito o melhor, amparado todos aqueles que nos buscarem. Que possamos nesse dia, Senhor, viver como o Senhor nos ensinou. De olhos abertos para as realidades espirituais, expressando os nossos melhores sentimentos e executando as nossas tarefas com alegria e bom ânimo. Fortalece-nos, Senhor, ampara-nos, para que nós possamos alcançar o que viemos fazer na terra conosco mesmos. Protege e ampara nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles possam, nesta hora, ser envolvidos, socorridos em suas necessidades. E que nós outros, Senhor, possamos nos comprometer com o bem e com a verdade, fazendo sempre o melhor. Sê conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja.